Bom, gente, daí como eu estava falando para vocês, então, todas essas guerras que aconteceram, o que que é? Quando eu falei lá no início, em 2014, quando completou 100 anos da Primeira Guerra Mundial, tudo isso daí, essas guerras aconteceram, a mãe de todas as guerras, o que foi puxando uma guerra a outra, foi a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial, quando ela vai puxando uma guerra a outra, simplesmente não tem como negar, não tem como dizer que que está acontecendo é culpa da Primeira Guerra Mundial. Não tem como negar, não tem como dizer que a culpa dessa guerra que está acontecendo ali foi a Primeira Guerra Mundial e sempre vai ser. Então, gente, se lá atrás a vida do Francisco e da Sofia fosse poupados e não tivesse matado eles, isso não estaria acontecendo, gente. Deixa eu falar para vocês aqui. O que estou passando aqui é um tema muito interessante, porque é o seguinte: esses temas eles estudam na escola sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem livros hoje que explicam bem sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, os livros de escola, principalmente história, eles falam muito sobre a Primeira Guerra Mundial. E é muito trazido esse tema na escola. Então é o seguinte, gente, o que eu escolhi para vocês, meus queridos inscritos, e meus queridos inscritos, principalmente as pessoas que gostam dos meus vídeos, as pessoas que visualizam. Então é o seguinte, o que eu escolhi para vocês é um tema de época, é um tema de escola. E sabe o que? É um tema que hoje ele é ignorado. Por quê? Porque vamos supor, quando você lembra da Primeira Guerra Mundial, automaticamente você ou coloca a Segunda Guerra Mundial no currículo, ou você não coloca nada. Então é o seguinte, isto é um tema que ele é especial, ele é um tema interessante, ele é um tema praticamente que ele é um tema que eu posso ler e reler e estudar sem me cansar. Por quê? Porque sabe o quê? Todas as vezes que eu vou ler, reler e estudar sem me cansar, eu sei que eu vou encontrar novidades, e essas novidades que eu vou encontrar aqui podem servir para vocês de alguma coisa. Por exemplo, as primeiras novidades que eu achei. Primeiro, Sofia e Francisco foram mortos por quem? O grupo terrorista Mão Negra. O que aconteceu com o Gravilo Príncipe? Foi condenado à prisão perpétua, isso, aquilo, morreu na cadeia. Por que eles foram mortos? Por causa de polêmica. Até do fato de que aquela época não tinha um acordo de paz. Então é o seguinte, o clima praticamente era ríspido. Era o pior clima possível em um país. Em um país. Então é o seguinte, tudo se não tivesse acontecido isso naquela época, se não tivesse, se a Sofia e o Francisco, a vida da Sofia e do Francisco tivesse sido poupada. Por quê? Porque ainda a culpa, na verdade, de tudo isso daí ainda é do Gravilo, porque o Gravilo ele trouxe a guerra para o povo, porque logo após, pense, analise comigo, uma princesa, um príncipe estão prestes a receber uma herança. O que seria herança? O reinado que eles tinham. Aí, sabe o que? Eles são mortos e assassinados. Então, eu não paro para pensar em relação ao que aconteceu naquela época. O que aconteceu naquela época, sabe o que? Não digamos que foi uma barbárie. Eu duvido uma barbárie em si, para alguns, porque eu duvido que o Francisco e a Sofia deveriam ter feito alguma coisa que irritou muito a Sérvia, porque eles estavam na Bósnia, eles eram austro-húngaro, tanto da Hungria quanto da Áustria, era uma bandeira só, era um país só, era a Áustria e a Hungria. Hoje eles se separaram, então a Áustria para um lado e a Hungria para o outro. Gente, e pensar que, sabe o quê? E pensar que isso daí aconteceu há 100 anos atrás. E pensar que até hoje, vamos supor, agora, as feridas praticamente do século passado podiam ter sido evitadas.
a guerra da Albânia, do Kosovo, da Iugoslávia, da Croácia, tudo isso daí podia ter sido evitado, sabe por quê? Porque lá atrás alguém decidiu pegar e matar o príncipe e a princesa, o príncipe e a princesa queriam receber a coroa, iriam receber uma herança. Porque um primo desse tal de Francisco e da Sofia, ele se suicidou, se matou. E tanto é que a Veja relata até uma série de suicídios até nessa hierarquia, até que eles iam receber essa coroa. Eu não sei como é que ficou depois, por causa que o Francisco e a Sofia foram mortos. Eles tinham filhos. Automaticamente, pelo que eu sei, agora não sei, que aquela época era tudo bem diferente, automaticamente você não pode sair por aí coroando uma criança. Por quê? Porque você coroa uma criança. Quando você coroa uma criança, sabe o que acontece? Simplesmente uma criança não vai saber o futuro, o rumo de um país. Eu acho que deixar, agora não sei o destino que aconteceu também da família, porque Sofia e Francisco, desculpa, era Sofia, e eu falei Sofia e Francisco tinham filhos. E os primos dos dois se matou. Eu não sei se o pai da Sofia ou a mãe da Sofia estavam muito velhos, eu não sei como é que estava, não sei, por causa que, como eu falei para vocês, na abertura do tema, acho que foi a semana agora, sábado agora. Gente, mesmo que eu falei tudo sobre a Primeira Guerra Mundial, sempre vai ter aquela pecinha que está faltando. Eu tenho muitas coisas que ainda não sei, então, gente, ainda tem a dita pecinha que está faltando. Então, essa dita pecinha que está faltando, geralmente, eu posso lutar, eu posso tentar ver se eu consigo essa pecinha, mas sempre vai faltar uma pecinha. Eu uni informações interessantes até. Claro, gente, não vou deixar de estudar, não vou deixar de ler sobre isso daí, porque praticamente o ano passado foi um tema que ele abriu o canal. Só que sabe que o ano passado eu não sabia o motivo da morte dos dois. Eu não sabia por que eles estavam sendo mortos, mas agora eu consigo saber e sei, e falo por 129 inscritos meus, quase 130, obrigado por 129. Então, gente, uma coisa eu digo para vocês. Agora eu consigo entender muitas coisas que eu não conseguia entender no futuro. Agora eu consigo entender polêmicas, confusões, um monte de países depois se envolveram. O Japão, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha, muitos países se envolveram na Primeira Guerra Mundial e trouxe praticamente... Gavrilo Príncipe trouxe uma semente de discórdia dentro do seu país. Então, gente, esse vídeo ele vai ao ar na quinta-feira, na quarta-feira. E eu vou gravar ainda hoje de quinta-feira. Então, gente, uma coisa eu digo para vocês. Nunca é demais entender o passado para explicar o futuro. Nunca é demais, agora... Palavra muito interessante, eu volto a repetir. Nunca é demais entender o passado para explicar o futuro. O que é o futuro? Guerra da Ucrânia. E tem tudo, porque essa guerra da Ucrânia ela tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial. A Rússia sempre esteve envolvida nas confusões que teve por aí. A Rússia sempre sabia demais. A Rússia sempre é o centro do poder. É tudo, eles invadiram a Ucrânia, um monte de coisa. E agora? Então, gente, aqui estou falando do passado para entender o futuro. E o futuro eu vou chegar lá. A guerra da Ucrânia que não sei quando que eu vou falar para vocês, não vou falar. Bom, gente, fui até mais.